Olá, se você é novo aqui no canal Sabendo, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao conhecimento do número máximo de pessoas. Estamos aqui comentando os incisos do artigo 5º da Constituição Federal, referente principalmente ao direito à liberdade, que é o direito de primeira dimensão ou geração. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a liberdade de expressão de atividade artística, cultural, religiosa. No outro vídeo nós já conversamos sobre a liberdade de consciência e de crença. E agora vamos falar um pouco sobre o inciso 9º do artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a liberdade intelectual, artística e científica gozam do direito fundamental da liberdade. Obviamente, nós já estamos conversando aqui que este direito à liberdade é relativo, portanto, essas expressões intelectual, artística e científica também são e passam por limitações impostas por lei que não devem ser ultrapassadas para a boa convivência e harmonia da sociedade. Então, sobre a expressão da atividade intelectual, é possível que cada um escreva, publique sobre aquilo que desejar. Inclusive, não é necessário que aquilo que está sendo dito esteja vinculado à realidade, mas pode ser ficcional. Pode, inclusive, trazer suposições, hipóteses. Entretanto, a atividade intelectual sofre uma séria limitação, que não é uma censura. A lei que havia de censura no Brasil foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas se trata de uma limitação para a boa convivência harmoniosa e social. Não pode, por exemplo, na atividade intelectual, um escritor, professor, jornalista, quem quer que seja, fazer apologia às drogas, ao crime, ao nazismo, ao racismo, porque essas apologias, elas certamente farão com que pessoas com esse mesmo pensamento expressem, manifestem o seu pensamento a respeito, e isso pode trazer desarmonia na sociedade, inclusive a prática de crimes, visto que o racismo é combatido pela Constituição de 88 e pelas leis infraconstitucionais. Então, a atividade intelectual, muito mais hoje, se tem sofrido muitas limitações, porque estamos num período que é denominado do politicamente correto, que não vou entrar aqui no mérito se é certo ou errado, mas nós estamos nessa fase. Então, muitas das expressões intelectuais sofreram aí limitações. Então, existe algo que é moral, no sentido de que a prática não necessariamente é criminosa, mas é imoral, e a sociedade brasileira tem entrado em muitos conflitos a respeito disso. A atividade artística também não passa por censura, todavia é preciso ter cuidado para que a expressão artística não venha diminuir o direito de outro. Aqui no Brasil tem acontecido muito que, em forma de protesto, o cristianismo tenha sido vilipendiado, então, principalmente o catolicismo, usam-se crucifixos, imagens, para ofender as pessoas cristãs e católicas por terem pensamentos mais conservadores, e por isso se utilizam de seus objetos sagrados para ofendê-los. O Código Penal prevê isso como crime, trata-se de vilipêndio, e quem faz deve ser penalizado na forma da lei por fazê-lo. Então,
Essas limitações elas são necessárias para que não se pense que o direito é absoluto. Hoje se tem uma discussão, por exemplo, no mundo do stand-up, se é possível fazer piada com tudo, ou se há limites para o humor. Na discussão do direito, sim, há limites para o humor, não só para ele, mas para todos os outros direitos. O humor faz parte da manifestação do pensamento, que tem como característica o direito relativo. Então, não se pode pensar que o humor está acima do bem e do mal e que pode, então, fazer piada com todo tipo de situação, de coisas, de pessoas e etc. Obviamente, aquele indivíduo que se sentir ofendido ou grupo com determinada piada deve, então, procurar o Poder Judiciário para pedir esclarecimentos ou fazer com que a pessoa faça uma retratação, justamente para que ela tome consciência de que o humor também sofre limitações, apesar de ser livre a expressão artística, ela tem sim algumas limitações. E a científica? A atividade científica ela também passa por debates, principalmente no campo da bioética, e que são significativos para a nossa sociedade. Por exemplo, o uso de célula-tronco, se é moral, se é imoral, se é ético, se é antiético. Esse foi um tema muito trabalhado no Brasil há alguns anos, para que se chegasse à conclusão se era possível fazer pesquisa com célula-tronco ou não. Naquela ocasião foi decidido que sim, o Brasil avançou em alguns aspectos por conta da pesquisa com células-tronco. Uma outra discussão científica é se o aborto é uma questão de saúde pública ou se é uma questão estatal. E, de um lado, existem indivíduos conservadores que, a partir da sua liberdade de consciência e de crença, manifestam que o aborto não deve ocorrer em todas as situações, que deve ser criminalizado. De outro lado, existem grupos que discutem que a mulher é dona do próprio corpo e que pode então dispor dele da forma como quiser. Então, tudo isso tem a ver com a atividade científica. O Brasil, desde a Constituição de 88 até os dias atuais, limita a atividade científica, proibindo o aborto, proibindo a eutanásia, que é fazer com que a pessoa, no final da vida, acabe com os sofrimentos e induzir a morte. O suicídio assistido, o Brasil é contra tudo isso, mas a atividade científica tem o direito de discutir a respeito do tema. Outra coisa que é também muito discutido é o uso da cannabis sativa como forma medicamentosa. A maconha, ela possui propriedades que poderiam auxiliar no tratamento de Parkinson, de ELA, que é aquela doença que vai a pessoa então atrofiando, e tantas outras doenças. Tudo isso é uma discussão a partir da liberdade da atividade científica, mas que sofre também limitação, que é advinda não só dos costumes, mas da própria lei. Então, este inciso é importantíssimo no artigo 5º, porque a vida da sociedade e da coletividade como um todo passa, então, a ser discutida, refletida, pensada e repensada, para que a Constituição Federal seja, então, respeitada integralmente e também para que os indivíduos possam viver de forma harmoniosa, em paz e de forma segura, pois se esses direitos forem lesados, ameaçados, violados, é sinal de que a sociedade estará com forte insegurança jurídica, e a insegurança jurídica gera instabilidade política
e social. Então, este foi o tema da liberdade artística, individual, intelectual, e científica. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.